O ministério de Eliseu. Queridos e amados em Cristo Jesus, que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa. Aqui falando Alexandre Santos, juntos a partir deste momento iremos comentar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Antes disto, eu queria agradecer aos inscritos deste importante canal. Muito obrigado, você de Curitiba, você do Paraná, você aí da Bahia, você de São Paulo, você do Rio de Janeiro, você do crescente estado de Santa Catarina e você aí até mesmo de fora do Brasil. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma extraordinária, no nome do Senhor Jesus. Iremos comentar nesta oportunidade a lição de número 7, de 15 de agosto de 2021. Seguinte tema, acabei de falar, mas voltamos a reprisar: o ministério de Eliseu, tá certo? Antes de mais nada, eu queria apresentar para vocês estes pequenos comentários da Bíblia, a palavra do nosso Deus. Muitas pessoas nos perguntam como a gente prepara esses estudos. São através de pesquisas. Para quem não sabe, eu sou formado em teologia pela Faculdade Cristã de Curitiba e também estamos concluindo o nosso mestrado. Eu quero apresentar aqui para vocês, por exemplo, como se lê o livro das Lamentações, tá? É da editora Paulus. Também como se lê a segunda carta aos Coríntios, da editora Paulus. Também como se lê a segunda carta a Timóteo, tá certo? São livretos bem pequenininhos, ó, bem curtos, que vale a pena você comprar, vale a pena você adquirir conhecimento. Você lê isso aqui bem rapidinho e o conhecimento que isso aqui nos traz é algo formidável. Também aqui, ó, como se lê a carta aos Gálatas, o Evangelho é liberdade. E também como se lê os livros de Samuel, a função da autoridade. Todos eles da editora Paulus. Você querendo adquirir estes comentários bíblicos, entre aí no site da editora Paulus e Deus vai abençoar a sua vida, tá? Não estou ganhando nada para falar a respeito disso. Essa Bíblia que eu estou usando, a Bíblia muito abençoada, esta é a palavra fiel. Almeida corrigida e fiel, tá certo? Dado isto, vamos ao que mais nos interessa, que são os comentários bíblicos da nossa lição de número 7. Textuário. Textuário está em 2º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 11, que diz-nos assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: Aqui está quem? Eliseu, filho de Safate, que deitava águas sobre as mãos de Elias. Eliseu, enfim, foi lembrado pelas autoridades no reinado de Josafá. Aqui está o Eliseu, ele que estava com o profeta Elias, quando Elias ainda exercia o seu ministério. Verdade prática diz-nos assim: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor que Ele opera maravilhas. A leitura em classe está em 2º livro dos Reis, capítulo 3, versículos 5, 9 ao 11. Também versículo 14 ao 18 e também capítulo 4, versículo 1 ao 7. E também versículos 38 ao 41. O objetivo geral, ele diz-nos assim: destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. Objetivos específicos são 3. Evidenciar que o Senhor zela por seu povo.
demonstrar a fé e a confiança da viúva de Sarepta e também sinalizar o ato de fé de Eliseu. A lição de hoje, ela é bem sucinta, ela é bem detalhada, ela é bem dinâmica e ela é bem profunda. Vai falar-nos a respeito de 3 acontecimentos através do profeta Eliseu. Antes disso, eu quero ler a introdução para vocês, que diz-nos assim: o ministério de Eliseu foi marcado por acontecimentos extraordinários. Nesta lição, estudaremos sobre três deles, que são eles: o milagre das águas que se alagaram um vale sem que houvesse chuva, a multiplicação do azeite da viúva e a aniquilação da morte presente na panela de ensopado, servido por um dos servos do profeta. Nos 3 eventos estão evidentes a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre o profeta Eliseu. Na minha introdução, eu digo assim: Eliseu prosseguiu seu ministério profético com brilhantismo, ocupando seu papel com excelência e maestria. Nesta lição, veremos as 3 passagens de Deus demonstrando poder e cuidado com o profeta Eliseu. Nos dias de Elias, Deus cuidou do profeta de fogo. Na época de Eliseu, o Senhor cuidou do seu servo. Vamos então para o tópico de número 1, que fala-nos assim: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Subtópico 1 do tópico 1 diz-nos assim: reis bons e maus. No período do reino dividido, o comentarista diz, houve alternância de reis bons e maus. Esta distinção entre bons e maus não leva em conta apenas o modo como estes reis administravam o reinado ou lideravam o povo, mas a forma como eles se relacionavam com Deus. Portanto, ao se referir a um determinado rei como mau, o autor do livro de Reis está dizendo que este monarca, além de desobedecer e desprezar a Deus, em seu culto promovia a adoração de ídolos. O que o comentarista está dizendo aqui? O comentarista está dizendo que o profeta Eliseu profetiza neste período de reis bons e período de reis maus. O profeta, o ministrante, aquele que tem compromisso de ensinar a palavra de Deus, ele não pode se preocupar em apenas pregar para aqueles que querem ouvir. O profeta, que é o pregador da palavra, ele vai falar muitas das vezes com pessoas que não querem ouvir, com pessoas que não darão atenção à sua palavra, à sua mensagem. Subtópico 1 do tópico 1 eu digo assim: reis bons e maus. Através do profeta Eliseu, o Senhor enviou uma promessa: os 3 exércitos seriam salvos. Mas ele deu também uma ordem: os soldados deveriam cavar poços no deserto, os quais seriam milagrosamente enchidos de água. O Senhor é grande e capaz de grandes coisas. Se cremos, veremos a glória de Deus ao nosso favor. Subtópico 2 do tópico 1 diz sobre 3 reis vão à guerra contra os moabitas. Aqui o comentarista vai falar sobre Jorão e sobre Josafá também. Diz assim: Jorão, rei de Israel, que como seu pai Acabe, foram reprovados pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus e ao rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que, à época, pagavam pesados impostos ao rei de Israel.
Aqui vemos o comentarista dizendo sobre o sistema imperial da época do profeta Eliseu. De um lado, Jorão, considerado um rei a desejar, e de outro lado, Josafá, um rei que levou o povo à adoração ao verdadeiro Deus de Israel. No meu comentário, eu digo assim: Jorão, que era rei de Israel, era um homem ímpio. Quando se viu em dificuldade, entrou em desespero. Ele está em desespero e ele diz assim: o Senhor trouxe esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Ele prossegue dizendo 2 vezes: a gente vai morrer, a gente vai morrer. Ele falou, estava realmente apavorado. Por outro lado, Josafá, rei de Judá, era um crente fiel. Ao invés de entrar em pânico, ele disse: vamos consultar ao Senhor. E é neste cenário histórico que chamam o profeta Eliseu, que era o consultor de Deus. Então o profeta Eliseu é levado diante desta situação perante esses reis. Subtópico 3 do tópico 1 fala sobre a predição de Eliseu se cumpriu. Diz assim: em despeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que as águas em abundâncias alagariam milagrosamente toda aquela região sem ação dos ventos e sem chuvas. O comentarista prossegue dizendo assim: o Senhor não apenas realizaria este milagre, mas também lhes entregaria a vitória sobre os moabitas. Lembremos-nos que a vitória só pode vir exclusivamente do Senhor, o nosso Deus. No meu comentário do subtópico 3, eu digo assim: a predição de Eliseu se cumpriu. Essa história bíblica começa falando sobre 3 exércitos que correriam um grande perigo. Judeus, israelitas e edomitas haviam partido para guerrear contra os moabitas. Mas a certa altura viram-se sem águas em pleno deserto. Iriam morrer de sede. Em ocasiões assim, o perigo era real e todos poderiam morrer. O profeta, que é o porta-voz de Deus, é o canal de bênção entre o povo e o Senhor. Enquanto houver profeta, haverá providência divina. De um lado o problema, a dificuldade com a falta de água, do outro lado estava o profeta de Deus, o porta-voz do Senhor, o agente de Deus, o representante do Senhor aqui na terra, que era na época o profeta Eliseu, e profetiza que iria haver água naquele deserto. Só que ele pede para que os soldados cavassem os poços, que Deus iria mandar água. Água no deserto significa milagre da parte de Deus. Não importa onde estamos, o que importa é com quem estamos. Ainda que seja no deserto, ainda que seja em lugares horríveis, em lugares horripilantes, se Deus estiver conosco, haverão bênçãos, haverão grandes manifestações do poder de Deus. Subtópico 1 diz-nos assim: a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas nos tempos bíblicos era bem difícil, pois as mulheres daquela época dependiam dos seus maridos para prover-lhes o sustento. É o caso da viúva de um dos discípulos dos profetas de Israel. Após a morte do marido, a mulher ficou numa situação complicada. Falta de suprimentos, de vidas e ameaças de seus filhos serem vendidos como escravos. Deus ouviu o clamor daquela viúva e supriu suas necessidades. Aqui é o quadro difícil que se encontrava esta viúva. Ela estava na situação de dor, uma situação de vergonha, uma situação terrível. Eu comento o seguinte tópico dizendo assim:
a situação das viúvas em Israel. Nós temos a responsabilidade, a Igreja de Deus, os salvos do Senhor, os crentes em Cristo têm a responsabilidade de cuidar das viúvas necessitadas. Tá? Mas não é qualquer tipo de viúva, a gente vai ver daqui a pouco. A Bíblia diz que em 1 de Timóteo, capítulo 5, versículos 3 ao 7, diz assim: honra as viúvas que são verdadeiras viúvas, mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família. A Bíblia também nos limita na ajuda às viúvas. Que tipo de viúvas precisam ser sustentadas pela igreja? Aquelas viúvas que não têm ninguém por elas. Aquelas viúvas que não têm o auxílio do governo. Aquelas viúvas que não têm o auxílio de sua família. Precisam de ajuda. E se a igreja não ajudar esse tipo de pessoas, a igreja está em falha contra Deus. A igreja está pecando contra o Senhor, porque não está exercendo o seu papel como igreja. Perceba o texto. O texto diz que esta viúva perdeu o seu esposo, e o seu esposo deixou muitas dívidas. O escritor Flávio Joséfo afirma que este homem que veio a falecer, o nome dele se chamava Obadias, aquele mesmo que sustentara os profetas do Senhor escondido na caverna. Ele adquiriu uma dívida muito alta, comprando pão, comprando água, para sustentar os profetas. Ele agora morre e deixa essa dívida para esta mulher. E esta mulher não tinha ninguém por ela. Esta mulher, em desespero, procura o profeta e o profeta socorre-na. Isso é um grande exemplo para a igreja de hoje. A igreja de hoje não precisa ajuntar tesouros. A igreja de hoje não precisa enriquecer. A igreja de hoje precisa ajudar os necessitados. Até mesmo porque não levaremos nada desta terra. Subtópico 2 do tópico 1 fala sobre uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. O comentarista prossegue dizendo assim: após ouvir da mulher que não tinha nada além de uma vasilha de azeite, o profeta disse a ela que tomasse vasilhas emprestadas com os vizinhos e que ao entrar em casa com os filhos fechasse a porta. A ordem era derramar em cada vasilha disponível o pouco de azeite que possuía, e pôs lá parte à medida que ficassem cheias. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela vendeu o azeite, pagou a dívida e ainda pôde manter o sustento da família com o que sobrou. Fala um pouco sobre esse azeite e a gente vai descobrir que o azeite era de suma importância na Bíblia. A Bíblia destaca o azeite e sua utilização em diversas situações, a saber, era usado como alimento, no uso religioso, como remédio, como um produto de beleza e também uso comercial. Como alimento, o azeite era misturado com farinha de trigo para que fossem feitos pães ou bolos, dependendo do produto desejado. No uso religioso, era o combustível que permitia manter as lâmpadas acesas. Como remédio, um doente poderia ter seu corpo ungido caso estivesse em estado febril, como também na unção de determinados ferimentos e para ungir um corpo que seria sepultado. Como produto de beleza, o azeite era utilizado para ungir a pele após o banho e aos cabelos. Imagine passar azeite para dar um tom mais brilhoso nos cabelos. Uso comercial. Ter azeite em abundância era considerado sinal de prosperidade. E foi isso que aconteceu com esta viúva e seus filhos. E o valor comercial do azeite era reconhecido tanto como o valor dos cereais e do vinho.
Então aqui é a importância que tinha o azeite. Subtópico 3 do tópico 2 fala sobre fé, obediência e família unida. Diz-nos assim: neste episódio da multiplicação do azeite, percebe-se que a fé e a obediência são os ingredientes necessários para que as bênçãos divinas sejam abundantes na vida de quem crê. Às vezes, o milagre que buscamos não acontece a partir de coisas extraordinárias. Basta trabalharmos com os que Deus já nos deu, exercer a fé e sua palavra. Ao pedir à mulher para fechar a porta, o profeta indicou que o milagre deveria acontecer na intimidade da família. Isso significa que Deus se agrada de uma família unida em torno de um ideal sagrado. Eu comento o subtópico 3 da seguinte maneira. Eu digo assim: a viúva demonstrou ser uma serva fiel e obediente ao Senhor, por adotar duas condutas principais. A primeira, no momento de grande aflição e dor, ela foi se consultar com o homem de Deus, que é o profeta Eliseu. Segundo, demonstrou confiar em Deus e em pessoas ungidas por ele, pela forma como obedeceu a tudo o que foi dito pelo profeta para que ela o fizesse. Esta mulher se destaca por crer em Deus e por obedecer ao Senhor. Não basta simplesmente dizer que acredita, é preciso obedecer ao Senhor. Subtópico 1 diz-nos assim: os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. Nessas escolas, os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus, desenvolviam um relacionamento com o Senhor e contribuía na manutenção da resistência contra a apostasia e a idolatria que imperava em Israel. Por isso eles eram perseguidos por alguns reis. Parece também que há uma confusão nesse texto da parte de muitas pessoas, não da parte do texto, porque o texto ele sempre é claro, ele sempre explica por si mesmo, mas muitas pessoas não entendem quando fala-se escola de profetas. O que esta escola ensinava aqui não era como profetizar, não eram as palavras que deveriam ser usadas no ato de profecia como nos dias de hoje. O que esta escola ensinava, ela orientava os seus alunos a permanecerem fiéis a Deus. Não era se mostrarem para ver quem profetiza mais, quem tem mais unção, quem tem mais poder. Não era uma disputa que acontecia entre esses alunos dessa escola, mas era um gesto de compreensão da palavra de Deus, da confiança no Senhor. Eu comento dizendo assim: aquela era uma época de grande fome na terra. O povo andava inquieto. As pessoas andavam desesperadas, sufocadas, procurando alimento por toda parte. Estavam prontas a comer quaisquer coisas que lhes acalmasse a fome. Eu concluo dizendo assim: foi nesta época que Eliseu ensinava alguns jovens profetas como servir a Deus e confiar em sua palavra. Embora houvesse escassez de pão na terra, havia abundância do pão do céu, que era a palavra do Senhor. Subtópico 2 do tópico 3 fala sobre a morte na panela. Diz assim o comentarista: foi na escola de profetas de Gilgal que Eliseu ordenou ao seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimento, o rapaz pegou junto com os legumes uma espécie de pepinos silvestres que continham veneno. A comida foi servida aos homens, mas logo que a provaram, gritaram: "A morte na panela!"
Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum. Deus havia realizado o milagre. O episódio desta morte na panela para os dias de hoje explica-nos a respeito do falso ensino, do falso profeta, do falso pregador. Então é importante que haja um profeta comprometido com Deus, comprometido com a palavra do Senhor. Eu comento da seguinte maneira: muitos estão buscando alimento. Isso é uma pura realidade. O povo está com sede de Deus. O povo está com fome de Deus. O povo está procurando alguém para acreditar. Os homens estão como ovelhas inquietas, famintas e sem cuidado do pastor. Estão buscando pastos verdes e quando encontram novidades, logo as abraçam com anseio. O texto diz: então saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. A trepadeira é viçosa e luxuriante. É frondosa, deve dar fruto bom. Há muitas coisas, muitos ensinos que são arrojados, desafiadores, bonitos, impactantes, mas não são bíblicos, são venenosos. O que o comentarista está dizendo aqui, que há muitas manifestações nesta última hora que chamam a atenção, que são palavras boas de ouvir, que são palavras de incentivos à fé, mas que são venenosas no que diz respeito aos cuidados da palavra de Deus. Então a igreja precisa se comportar de tal maneira que venha a ensinar a palavra de Deus e não produzir tipos de mensagens que são consideradas mensagens venenosas, mensagens heréticas. O pastor, o líder, o pregador precisa estar atento com esse tipo de palavra, pois nada faz a não ser causar destruição à igreja do Senhor. Vamos então para a conclusão, que diz assim: nos 3 milagres apresentados nesta lição, percebe-se que aconteceram mediante alguma iniciativa ou trabalho humano. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em cooperação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e dirigentes. O que é isso? Graça e atitude. Graça de Deus e atitude humana. Uma coisa puxa a outra. Quando se tem graça, tem atitude do servo temente de Deus. Eu concluo dizendo assim: não é porque Deus só faz o que Ele quer que tenhamos de desanimar e não ter fé nele. Tem muitas pessoas que falam: no final Deus vai fazer aquilo que Ele quer. Para que orar? Para que buscar? Para que pedir? Precisamos orar, pedir ou clamar se preciso for, ainda que não temos conhecimento pleno da vontade soberana de Deus. Ainda que eu saiba, se Deus vai curar, se Deus não vai curar, se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer, devo orar? Devo sim. Por que eu devo orar? Para que eu possa fazer parte do milagre de Deus na vida, ou na minha vida, ou na vida das pessoas. Eu não posso desistir, eu não posso desanimar, eu preciso prosseguir, pois Deus estará conosco, nos dando vitória. Se você gostou deste vídeo, desse ensinamento, compartilhe com mais pessoas. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Amém.